Caro Diácono Reinald, caros irmãos, hoje nós vamos ver então o tema de Abraão, eu botei Isaac também, como figuras que apontam para Nosso Senhor, e tem um papel muito importante na história de Israel. O povo de Israel é o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus confirma esse título, inclusive quando ele fala para os saduceus, né, que negavam a ressurreição, e ele diz, está lá, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus se apresentou assim para Moisés, 400 anos depois da história dos patriarcas. Ele não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Então ele confirma esse título que o povo lhe deu, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o próprio Jesus. E assim a gente vê a importância e a grandeza desses personagens que nós vamos tratar um pouco hoje, tentando pegar aqui o Evangelho também. E uma coisa deve chamar nossa atenção e talvez nos espantar, eu queria falar sobre isso, começar já falando sobre isso, apesar de ser um tema espinhoso e a gente pisa em ovos, então eu quero tomar muito cuidado, né, com as palavras, para ser claro e para não deslizar naquilo que é de fé e naquilo que não necessariamente é de fé, mas que está de acordo com a nossa fé. Enfim, a gente está falando de Abraão, e o texto fundamental, um dos fundamentais é esse aqui, onde a fé de Abraão é posta à prova por Deus. Existem muitos outros textos importantes onde Abraão demonstra a sua fé. Por exemplo, quando ele acolhe da parte de Deus o anúncio de que ele e sua esposa, já idosos, estéreis, teriam um filho e por ele viria uma grande descendência. Ali ele já demonstrou a sua fé. Mas a grande demonstração de fé de Abraão foi aqui, quando a sua fé é posta à prova. E nós vemos aqui o relato de que Deus pediu a ele o sacrifício do seu próprio filho. Isso de alguma maneira nos espanta. Isso talvez até escandalize alguns que não são cristãos. Já a tradição judaica recebia muitas críticas. Que espécie de Deus é esse que pede a imolação do próprio filho? O que é isso? Ah, não, mas Deus mandou um anjo para segurar. Não, mas não interessa. Que história é essa? Como é possível isso? Que Deus é esse de vocês? Que Deus é sanguinolento, que pede o sacrifício do próprio filho e assim por diante. E é justamente essa reflexão que eu queria fazer. Toda a história da salvação que a gente está tentando ver esses dias, né? Vendo justamente como Deus foi fazendo alianças com os homens, desde Adão, depois por Noé, depois escolhendo um povo a partir de Abraão, confirmando aquele povo, libertando o povo da escravidão, dando a sua lei, depois confirmando pelos profetas, até na plenitude dos tempos ele revelar Jesus. Ele foi fazendo um caminho com a humanidade, foi se dando a conhecer e se revelando. E é Cristo quem nos revela plenamente a verdade. Ele é a verdade. Ele é a luz do mundo, a partir da qual nós enxergamos e percebemos tudo. E a partir de quem nós devemos ler o Antigo Testamento. E aí que eu falo que eu quero, com muito cuidado, abordar uma temática importante, justamente sobre Deus pôr Abraão à prova. A carta de Tiago, no Novo Testamento, vai dizer assim: feliz o homem que suporta a provação, porque depois de provado, perseverando, ele vai encontrar a coroa, vai ser recompensado pela sua fidelidade, assim por diante. Vai discorrendo ali. Feliz o homem que suporta a provação, cita o Antigo Testamento, depois diz, porque depois de provado, ele vai ser recompensado, enfim. Mas aí Tiago continua. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova. Pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Ninguém, ao ser tentado, ao ser provado, deve dizer, é Deus quem me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. E agora? O texto lá do Gênesis diz que Deus pôs Abraão à prova. E Tiago vai dizer, Deus não prova ninguém. Com qual dos dois textos a gente fica? Os dois estão na Escritura, mas a gente tem que fazer esse caminho. Alguns podem talvez dizer, por isso que eu estou dizendo, isso não é de fé, algumas reflexões que eu vou trazer para a gente fazer juntos. Alguns podem dizer, mas é diferente, porque Abraão era um patriarca, então a sua missão era muito grande, por isso a prova foi maior. O texto de Tiago não diz, Deus a ninguém prova a não ser os patriarcas, ele fala, a ninguém prova.
Então, como entender que diz lá que Deus pôs Abraão à prova? E veja, muitos textos no Antigo Testamento vão dizer isso. Os salmos vão dizer: na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, nos depurastes como ouro pelo fogo. Os profetas diziam que eles estavam sendo provados quando eram entregues aos adversários. Judite vai confirmar ao povo dizendo: Deus não está se vingando de nós, Ele está nos provando como provou Abraão, como provou Isaac, como provou Jacó, para advertência, para conferir se os nossos corações são fiéis e assim por diante. Sempre no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há nenhum texto parecido que diga que Deus pôs os homens à prova. E pelo contrário, nós temos um, que eu estou citando aqui de Tiago, que diz que Deus não prova ninguém. E é justamente isso. Para não dizer que não tem nenhum, tem um. Lá em João, quando Jesus, na multiplicação dos pães, ele fala assim: como é que nós vamos alimentar toda essa multidão, hein? E aí Filipe diz: olha, nem com 200 denários tem um pedaço para cada um. E aí diz lá o texto: Jesus dizia isso para pôr Filipe à prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Só para não dizer que não tem nenhum. Existem textos que vão dizer, por exemplo, que Deus castiga. Isso tem, né? Não são muitos, mas tem. Quando fala lá, por exemplo, na carta aos Hebreus: qual o filho a quem o pai não castiga? Assim nós também somos castigados por Deus. O evangelho de hoje, nós vimos aqui, olha o evangelho de hoje, deixa eu pegar aqui. Fala, é duro aqui, diz assim, ó: aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nós conhecemos a vontade de Deus, olha aí, nada preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Olha aí, castigo, né? Chicote, vai sobrar chicote para todo mundo aqui. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas todo mundo entra na fila de chicote. Então a gente tem, se a gente conhece a vontade de Deus, a gente está correndo o risco de ser chicoteado muitas vezes. Então é melhor não conhecer a vontade de Deus? Não, claro que não. A quem mais é dado, mais é cobrado. Nós queremos ou não queremos os dons de Deus? Queremos, mas nós seremos mais cobrados. Então vamos corresponder, né? E a gente não vai levar muita chicotada. Então, mas Deus castiga, né? Isso aí tá, tudo bem. Mas Deus prova. Deus não prova. Qual o sentido da prova? Qual é a diferença? Provar é testar o coração para ver se há fidelidade ali. Isso havia no Antigo Testamento, essa percepção. Os judeus entendiam que Deus agia assim com eles e que Deus fez isso com Abraão. Eu preciso conhecer o coração de Abraão. Eu preciso ver se ele vai ser fiel a mim. Vou pôr ele à prova, vou pedir o sacrifício do filho. Mas ele já de antemão ia mandar parar na hora. Não precisa não, já vi que você tem. Esse gesto de provar para testar o coração, é justamente isso que Deus fez com Abraão. E isso entra então na tradição de Israel e passa. Aí a gente vê os profetas, como eu falei, Judite, os salmistas e assim por diante. É isso que o Novo Testamento vai dizer que não acontece. E que não é necessário. Por quê? É óbvio. Porque Deus não precisa. Deus pode até castigar, pode até dar uma chicotada que você mereceu, dar um puxão de orelha aqui. Mas eu não preciso provar o teu coração para saber se você é fiel ou não. Eu sei da sua fidelidade e conheço suas fraquezas e infidelidades. Em Jesus nós vemos isso claramente. Ninguém conseguiu passar a perna nele, ninguém enganou Jesus. Jesus percebia quando estavam armando uma para ele, quando estavam preparando uma armadilha. Jesus sabia tudo, conhecia todos os corações. Anteviu a traição de Pedro. A traição de Pedro não. Aliás, isso, deixa eu bater na boca aqui, porque Pedro nunca traiu Jesus. A negação de Pedro, Pedro negou. Não conheço ele não sei. Grave também, mas não traiu, negou Jesus. A traição de Judas, né? Enfim, todas elas Jesus previu e sabia. Jesus conhece os corações. Deus conhece os corações, não precisa nos provar. Então, eu sei que é exigente isso que eu estou dizendo, mas é o que eu digo. O Novo Testamento traz luz e esclarece a nossa fé. Então, como é que a gente vai entender esse texto aqui do Antigo Testamento? Vamos continuar lendo Tiago. Tiago vai dizer: ninguém ao ser provado deve dizer, é Deus quem me prova. Pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada um é provado pelas suas próprias concupiscências, que crescendo dentro de si geram o pecado e o levam ao mal, levam a pecar. Cada um é provado pelas suas próprias concupiscências, a nossa inclinação para o mal.
Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Nós nos irritamos, nós nos arrependemos, então a gente faz Deus também se arrepender de ter criado, olha lá como Noé. A gente prova as pessoas. A gente vai ver amanhã, olha a diferença. Amanhã nós vamos ver José. A gente vai ver amanhã Jacó e José. Nós vamos ver José provando seus irmãos. De fato, José sim, José do Egito, filho de Jacó, ele prova os seus irmãos, para ver se eles tinham se arrependido do que tinham feito com ele. Ele coloca os seus irmãos à prova, porque José não conhecia o coração dos seus irmãos, não sabia se estavam arrependidos. Ele precisou pôr os seus irmãos à prova e o fez, e funcionou. Mas Deus não precisa, Deus conhece os corações, então Ele não prova. Antes, cada um é provado pela sua própria concupiscência, pela sua inclinação para o mal. As nossas misérias, que nos fazem achar justamente que Deus está nos castigando, que Deus está nos provando e assim por diante. Pela maldade que temos dentro de nós é aquela que nos cerca também. Pois bem, Abraão vivia numa época e num contexto, num ambiente, num local, onde os outros povos e nações ofereciam seus filhos a Deus, aos seus deuses, melhor dizendo. E faziam isso, veja, não é porque eles eram cruéis, não é porque eram pessoas sanguinolentas e sem coração. Claro, tinham maldade como nós temos também, né? Mas eles faziam isso às dores, entre lágrimas, mas eles imolavam seus filhos aos deuses, porque eles queriam dar a Deus o que eles tinham de melhor, a Deus o melhor, a Deus o que temos de mais valor. Os meus maiores tesouros eu tenho que dar a Deus, então eu vou imolar o meu filho. Faziam isso entre lágrimas, com dor, mas davam a Deus o que tinham de melhor. Isso era comum entre os outros povos e culturas. Abraão via isso. Abraão via os cananeus oferecendo seus filhos aos deuses e demonstrando assim como estavam dispostos a amar seus deuses, e que os deuses deles estavam acima de tudo que eles tinham, inclusive até dos seus maiores amores, que eram seus filhos. E aquilo ia crescendo no coração de Abraão. Será que eu estaria disposto a imolar o meu filho, a sacrificar o meu filho por amor a Deus? E aquilo ia crescendo no seu coração de alguma maneira, e ele entendeu que Deus pedia o sacrifício de seu filho. Eu sei que é ousado isso que eu estou dizendo, e eu quero deixar claro isso não é de fé, tá? Assim, de maneira clara, se não tem um documento da igreja que diga isso, oficialmente, mas não fere a nossa fé, não é contra a fé. E o que é de fé está lá em Tiago. Deus não prova ninguém, e não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Então eu estou tentando harmonizar os dois textos. Por isso que eu digo que eu quero tomar muito cuidado com as palavras e tudo, de dizer o que é de fé, e também o que a igreja não se pronunciou ainda, mas que está de acordo com a nossa fé. E essa leitura que eu estou fazendo, o próprio texto de alguma maneira deixa insinuado. Vamos ver se não. Naqueles dias Deus pôs Abraão à prova, chamando-o disse, Abraão. Deus pôs Abraão à prova, chamando-o disse, Abraão, aqui estou. Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige a terra de Moriá, oferece em holocausto, assim por diante. Aqui esse Deus, no início do texto, a palavra em hebraico é Elohim. Elohim é El, que é Deus, e o plural. Fala, é o Deus, como se fosse o Deus dos deuses, ou assim, é um plural majestático, né? Que nem façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fala no plural para mostrar a grandeza de Deus. Era típico da tradição hebraica isso. Então, Elohim é como se fosse Deus no plural, mas é um Deus único. Só que por causa disso, Elohim era um título que eles davam ao Deus de Israel, a Adonai, ao Senhor, mas eles também chamavam os outros deuses assim, de Elohim. Os outros deuses, os deuses dos outros povos são nada, são vazio. Elohim, os outros deuses não são nada comparados com o nosso Deus. E o Deus deles, eles nem pronunciavam o nome, aquele tetragrama sagrado, aquelas 4 letras impronunciáveis, que quando apareciam, eles diziam Adonai, que quer dizer Senhor. E por isso nós, em respeito à tradição judaica, também na nossa liturgia, não dizemos esse nome. Nós traduzimos e lemos Senhor. Por isso que, não sei se vocês já viram, por exemplo, tem aquele santo, né, que fala, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé, né? Já tem gente que critica, né, não pode falar isso e tal, e até a liturgia dá essa orientação. Esse seria o nome desse Deus, né? Aquelas 4 letras impronunciáveis, a gente pronunciaria Javé ou Yavé, esse seria o nome de Deus. Mas ele é impronunciável. Nós não devemos pronunciar, não é porque é pecado, é porque quem pronunciar está pronunciando errado.
Porque o que significa, ou significaria em hebraico, Yahvé ou Javé, enfim, significa eu sou. Só que só Deus só Deus pode dizer eu sou, só Deus pode dizer o nome dele. Se o nome dele significa eu sou, nós não temos acesso a esse nome, porque a gente não é, então como é que eu vou dizer esse nome? Então você fica imaginando Moisés, quando Deus apareceu para ele, a gente vai ver Moisés ainda, vai já fazendo uma prévia, né? A gente vai lá na frente e depois volta. Deus aparece para Moisés e fala assim, você vai lá, toma os mandamentos da lei, diz que eu vou acompanhar o povo, eu vou libertar vocês, tá? E vocês vão sair aí da terra da escravidão. Ah, tá bom. Mas qual Deus? Deus dos seus pais, de Abraão, Isaac e Jacó, tá bom. Mas assim, se o povo perguntar, eu digo o quê? Qual o seu nome? Como é que eu falo? Para apresentar o Senhor, se o pessoal perguntar, né? O meu nome é Eu Sou. Seu nome é Eu Sou? Eu falei, é isso que eu vou falar? Meu nome é Eu Sou. Tá, mas... Bom, como é que eu vou fazer para falar? Bom, tá bom. Aí ele desceu, né? Aí falou, gente, ó, Deus apareceu para mim, tá? Ele vai libertar a gente da escravidão, né? E como é que é o nome desse Deus aí? Eu sou. Eu sou, eu quem? Você, Moisés? Não, é Deus. Eu não, ele é. Bom, mas o nome dele é ele é. Então, não, o nome dele é Eu Sou, mas é porque é ele, não sou eu. Mas é ele ou eu sou? Gente, espera aí, vocês estão fazendo confusão. O nome dele é Eu Sou. Eu, Moisés? Não. Ele falou, quer dizer, não dá, a gente não tem acesso ao nome dele, por isso a gente não fala esse nome, é um nome sagrado, impronunciável. Quando eles viam aquele nome na escritura, eles diziam Adonai, que quer dizer Senhor, e nós traduzimos Senhor, na escritura, inclusive quando lemos o Antigo Testamento, por isso não aparece essa palavrinha mágica, não é mágica, mas que a gente não fala, não aparece nas leituras. Aqui nesse texto ela aparece 2 vezes, e ela não é lida, na liturgia vai aparecer Senhor, vamos ver. Deus, Elohim, pôs Abraão à prova, que, como eu disse, podem ser os outros deuses também. Toma seu filho único, sobe e oferece o holocausto. Abraão levantou, tomou o jumento, tomou o seu servo, seu filho Isaque, a gente viu, né? Rachou a lenha, foi fazer. No 3º dia, olha a referência, né? Incrível, tantos séculos o texto escrito, a referência ao 3º dia aqui. Levantando os olhos, viu de longe o lugar, subiu o monte, foi com seu filho. Aí o menino faz a pergunta tão dolorosa no coração do pai, né? Onde está a vítima por holocausto? Mal sabia ele que, coitado, era ele mesmo ali, né? E a sabedoria de Abraão, né? Deus proverá, Deus vai providenciar, meu filho, a vítima, né? Continuaram os 2 caminhando juntos, pai e filho. Chegados ao lugar, Abraão ergueu o altar. Depois que estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho, eis que o anjo do Senhor, agora sim, o anjo do Senhor, o anjo de Adonai, Deus agora apareceu aqui. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó aparece aqui. O anjo de Adonai, o anjo do Senhor, gritou do alto do céu. Olha aí, desceu do alto do céu. Ele já não estava ali. Agora que ele desce do alto do céu, dizendo, Abraão, Abraão, típico também repetindo, chamando de maneira solene, não estendas a mão contra o teu filho, não lhe faças nenhum mal, eu sei que temes a Deus, não me recusaste teu filho único. Erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espelho pelos chifres, foi buscá-lo, ofereceu em holocausto, e passou a chamar aquele lugar, o Senhor providenciará. Olha isso aqui agora. O anjo do Senhor chamou Abraão pela 2ª vez do céu e disse, pela 2ª ou pela 3ª? O anjo do Senhor, do alto do céu, chamou Abraão pela 2ª vez, está aqui, gente, e disse, juro por mim mesmo, palavra do Senhor. E veja, é o anjo do Senhor que fala, mas ele não diz, olha, Deus mandou te avisar, ele fala, eu estou dizendo, porque o anjo do Senhor, a mensagem, o mensageiro, a mensagem é ele mesmo, é o próprio Senhor que desce e vem do alto do céu e agora fala com Abraão, e não precisa matar o menino, e depois fala pela 2ª vez, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho, eu te abençoarei e tornarei numerosa a tua descendência. Olha aqui, como é que nas entrelinhas, isso que eu estou dizendo está confirmado. Deus fala com ele, na verdade, o Senhor, o Deus de Israel fala com ele aqui, não faz isso. E, na verdade, foi a influência desses outros povos que levou Abraão a querer fazer esse sacrifício. É uma leitura que eu digo,
não é de fé, não tem um documento oficial da igreja sobre isso, mas ela está perfeitamente de acordo com o texto, e com a nossa tradição, e com a leitura que nós temos que fazer do caminho que Deus vai construindo com os homens, Antigo Testamento, Novo Testamento. E ela é muito mais razoável para nós do que entender que Deus teria provado Abraão e pedido o sacrifício do seu filho para ver se Abraão seria fiel. Isso seria compreensível naquele contexto. Mas hoje, à luz de Cristo, iluminados pela boa nova do Evangelho, nós sabemos que Deus não precisaria fazer isso, porque Ele conhece os corações. Mas esse texto está aqui porque tem uma importância. Não estou dizendo para a gente descartar nem desprezar, pelo contrário. Valorizemos muito a história que Deus foi construindo, a fidelidade de Abraão que se dispôs a oferecer o próprio filho. E aí nisso, ele acaba sendo mais uma figura do Pai do que de Jesus, não? A gente está vendo aqui, eu estou trazendo do Antigo Testamento, vários personagens que nós comparamos com Jesus. Mas Abraão aqui, sem dúvida, seria a imagem do Pai, que acompanha seu filho Isaque até o alto do monte, sabendo que seu filho vai ser imolado. Diz lá a Escritura, aliás, na verdade, o documento da igreja, no Vaticano II, que Deus consentiu, que a Virgem Maria consentiu na imolação do seu filho para a nossa salvação. Assim também Abraão consentiu na imolação do seu próprio filho, e o Pai consentiu na imolação do seu filho Jesus para a nossa salvação. Então Abraão é uma imagem muito clara do Pai aqui acompanhando Isaque até o alto do monte, onde seu filho vai ser imolado, vai ser sacrificado. Nós vemos aqui muito claramente essa imagem. Talvez Abraão seja uma imagem de Jesus naquele texto da intercessão que eu citava ontem, se eu não me engano, anteontem, em Sodoma e Gomorra, quando diz lá que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E aí uma comparação, eu queria voltar e fazer com Noé. A gente viu ontem, lendo o texto de Noé, Deus fala assim para Noé: olha, desisti, a humanidade não dá, me arrependi, vou matar todo mundo, só que assim, eu vou salvar você, Noé, e a sua família, só vocês que eu vou salvar, tá? Você constrói uma arca, entra com eles ali dentro, bota um casal de cada bichinho, tá bom? E eu vou depois inundar a terra, vai todo mundo morrer afogado. O que Noé fala mesmo? A gente viu ontem, Noé não fala nada, Noé fica quietinho. Eu que não vou abrir minha boca, ainda mais na hora dessa, né? Talvez ele pensou: ufa, caramba, essa foi por pouco, né? Vou salvar minha família, vamos embora, gente. Me ajuda a construir essa arca aí, bota todo mundo aí dentro e vamos. Ele não fala nada. E Abraão? Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai de Sodoma e Gomorra, vira as costas e vai embora daí, porque eu vou destruir essa cidade. O pecado está grande demais nessa cidade, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí o que Abraão faz? Ele fica na cidade? É ruim. Ele saiu, falou: gente, vamos embora, junta os trapos aí, todo mundo, vamos sair. Mas ele fala alguma coisa. Ele sai, depois que ele saiu, depois que ele já está em segurança longe, falou para a mulher não olha para trás. A mulher olhou, a mulher foi olhar, virou uma coluna de sal. Mas enfim, a outra, né? A mulher do sobrinho dele, a mulher de Ló. Mas enfim, saiu ali. E aí Deus, aliás, Abraão, quando já estava em segurança, ele fala com Deus então: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos na cidade, o Senhor não vai destruir a cidade, os inocentes ali junto com os justos, né? Longe do Senhor fazer isso. Ah, tá bom, se eu encontrar 50 justos, eu não vou imolar não, a cidade não. Bem, se faltarem 10, se forem 40, né? O Senhor não vai fazer. Isso ele já estava bem longe, ele foi ganhando tempo, né? Foi ficando bem longe, a cidade já estava. Então, se forem 40, né? O Senhor não vai destruir esses 40 inocentes, coitado, por causa do pecador. Longe do Senhor fazer isso. Destruir o inocente junto com o culpado, né, Senhor? Tá bom, vai, tá bom, Abraão. Então, desculpa a minha ousadia, né? Fala, Abraão. Se forem 30, não, tá. Ele vai até 10. Abraão para em 10. Acho que porque ele achou que 10 devia ter. Falei: não é possível que eu não tenha 10 justos naquela cidade. Não é possível. Pior que não tinha, né? E Deus destruiu mesmo. Ali ele é um sinal de Cristo para nós, porque ele intercede pelos homens, junto do Pai. Só que Jesus levou essa intercessão ao extremo. E não foi só por 2 cidades, foi para toda a humanidade. Jesus disse assim para o Pai: Pai, tá bom que a humanidade pecou em Adão, vai morrer todo mundo, mas assim, se o Senhor encontrar um único justo na humanidade inteira,
todos os povos, raças e nações, e todas as gerações, toda a humanidade, em todo o seu arco de história, tudo. Se o Senhor em toda a humanidade, se o Senhor encontrar um único justo, o Senhor não vai destruir esse justo junto com os pecadores, né? Longe do Senhor fazer isso, né? E aí Deus Pai fala, tá bom, se eu encontrar um único justo na humanidade inteira, eu salvo a humanidade inteira por causa desse único justo. E aí Jesus fala, feito então. E aí Jesus se faz homem. E por causa da sua justiça, obediência e fidelidade, todos nós somos salvos. Assim como Noé salvou sua família, Jesus sozinho salva toda a sua família, todo mundo. Todos aqueles que ouvem sua palavra e põem em prática, somos da família de Jesus. Toda a igreja, em todas as gerações, todos os povos e nações. Como o pecado e a morte entraram no mundo por um único homem, Adão, assim também pela obediência e fidelidade de um único homem, Jesus, todos os povos e nações foram salvos. Então, nesse sentido da intercessão, Abraão é um sinal, sim, uma profecia de Cristo, né? Mas a gente vê uma mais forte ainda em Isaac, sim ou não? Vocês viram ali? Incrível! Como é possível? Um texto que foi escrito tantos séculos, alguns milênios antes do Novo Testamento, e a gente vê justamente isso aqui. Veja, Abraão sobe o monte durante 3 dias ali, para imolar o seu próprio filho, com o coração rasgado no meio, ferido, mas ele se dispõe a isso, sobe ele com o fogo e o cutelo, e o seu filho vai ao seu lado, carregando o quê? A lenha às costas. Isaac sobe junto de seu pai o monte, carregando às costas a lenha para o seu próprio sacrifício. Olha aí a imagem, não tem imagem mais clara do que essa para Jesus, que sobe também o Monte Calvário, carregando as costas a lenha, o lenho, o madeiro do seu próprio sacrifício. Então é um texto muito forte, a gente vê aqui, né? Exatamente o que ele diz aqui, olha. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca e caminhavam juntos ali. E a gente vê também um sinal de Cristo aqui no fato de Isaque, à beira da morte, não ter sido morto, né? Porque ele, é como se Abraão tivesse recuperado o seu filho tivesse ressurgido, ressuscitado, na hora que o anjo segura a sua mão. E esse carneirinho que estava aqui, como um cordeiro, e que morre no lugar de Isaque, é também uma figura de Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele cujo sangue derramado nos redime, nos salva, né? A gente vai ver isso também quando falar de Moisés, né? Daquele cordeiro que morre ali. Então a gente vê Cristo muito presente nesses textos aqui, na figura de Abraão, na figura de Isaque também. Bom, acho que é isso, tá bom por hoje. Depois a gente vai caminhando mais um pouquinho. Hoje eu já me estendi muito também. Cada dia eu falo um pouquinho mais, né? Eu quero ver o último dia, na hora que a gente acabar. Bom, é isso. Ainda tinha muitas outras coisas que eu queria dizer, mas não dá, né? Tá bom. Tem outros dias aí, a gente vai continuar. Vamos ficar de pé e vamos apresentar a Deus as nossas preces com confiança.